Boa tarde a todos. Convidamos, na verdade, já está aqui, o governador Rafael Fonteles a se posicionar, se acomodar aí em alguma cadeira, para darmos início ao nosso painel magno de abertura da Brasil Energy Conference, que traz o tema Futuro do Mercado Global de Energia Renovável, Tendências, Integração, Competitividade Internacional e Desenvolvimento Social. Para participar desta mesa magna, convidamos então o diretor de Químicos, Energia e Infraestrutura da Worley, Alan Fragoso, por gentileza. Bem, convidamos também o diretor executivo da Associação Brasileira de Desenvolvimento, ABDE, André Godoy. Convidamos, então, a vice-CEO da CGN Energy International, Ling Shi. Carlos Salgado, especialista regional para a América Latina e o Caribe, com foco em finanças energéticas do PNUD. E como mediadora, temos a satisfação de convidar até o palco a jornalista Juliana Morrone, jornalista renomada e dedicada à sustentabilidade e ESG. Boa tarde a todos. Eu não resisto à brincadeira e vou dizer que eu me sinto muito energizada por estar aqui hoje. Sim, eu sou Juliana Morrone, tenho mais de 30 anos de profissão como jornalista, como repórter de política. Talvez alguns de vocês não saibam, mas nos últimos anos eu me especializei em sustentabilidade no ambiente de negócios, que é esse olhar de fora para dentro, levando em conta essa realidade que está aí presente da crise climática, dos eventos extremos climáticos, e tentando entender isso e levar a sustentabilidade para dentro do mundo dos negócios, pensando em performance financeira, pensando em benefícios para a sociedade e também para o planeta. E eu tenho rodado o país inteiro falando sobre isso e digo aqui porque eu me sinto energizada, porque eu percebo que aqui no Piauí há esse pensamento de longo prazo, essa mudança de modelo mental, essa decisão de se buscar inovação e tecnologia, ou seja, é um olhar para o futuro. Daí porque eu me sinto muito bem por estar aqui e nesse painel com pessoas que têm tanto conhecimento. Nessa mediação de hoje, nesse debate, nessa conversa, eu peço a cada um de vocês que aproveitem esse momento para troca mesmo. Todos aqui têm muitas informações, vamos tentar fazer bem dinâmico, quem quiser pode interferir, a gente vai tentar mergulhar nessa questão da energia renovável, da transição energética. Então, para começo de conversa, eu quero fazer uma pergunta que sempre me vem, onde quer que eu vá, aqui no Brasil ou no exterior, que é sobre investimentos. Quando a gente fala em energia renovável, sempre uma questão que aparece é os desafios, a falta, as dificuldades em relação a investimentos. Então, eu vou pedir uma fala geral inicial para a gente abrir aqui nosso debate exatamente sobre investimentos, começando pelo governador. Bom, Juliana, obrigado. Vou tentar ser breve, que eu já falei muito ali. É importante ouvir os demais. Cumprimentar o senhor Alan, diretor da Worley. É bom que saibam que a Worley é uma grande empresa
de engenharia global que está ajudando a Solatio a implementar o parque de hidrogênio verde lá na ZPE de Parnaíba. Então, já se interage com a sua pergunta, Juliana. Investimentos. O que nós temos procurado fazer é exatamente ser um Estado que promove um ambiente de negócio extremamente favorável para que as empresas decidam investir aqui e não em outro local. Então, além do potencial natural, que foi o que Deus nos deu, o apoio institucional é fundamental para a decisão de investimento. Então, certamente, a Solatio, que está em parceria com a Worley, a CGN, a SPIC, a Green Energy Park, decidiram fazer esses investimentos por esse esforço, essa postura proativa do governo em trazer, em conduzir uma jornada desse investidor, que normalmente é estrangeiro, uma jornada mais suave, para vencer a burocracia, respeitando a legislação ambiental, a legislação social, da melhor forma possível. Então, o que a gente tem procurado fazer aqui no estado do Piauí é exatamente tornar o estado amigável ao empreendedor, ao investidor. E uma outra preocupação que nós temos é o capital humano. Formar bem o nosso time, o nosso povo, para que a mão de obra, as pessoas aqui disponíveis para trabalhar nesses projetos também agreguem valor a esses investimentos, tanto na geração como no consumo. Então, nós estamos focados agora, além de resolver o problema de mais geração de energia, superar o problema do curtailment, por exemplo, é possibilitar acesso à carga. Esse excedente do Piauí, que ele fique no Piauí para a indústria verde brotar aqui no nosso estado e gerar empregos de qualidade. Esse é o nosso principal, e cumprimento também o Carlos do PNUD, o André da BDE e também a senhora Ling Xi da CGN. Muito obrigado. Ms. Xi, can you please elaborate on CGN investments in Brazil, specifically in Piauí? A senhora pode, por favor, falar sobre os investimentos da empresa no Brasil, especificamente aqui no Piauí? Obrigada. Thank you. Yeah, it's a great honor to attend this event. Firstly, please allow me to express my gratitude for the kind invitation. Actually, as a global clean energy enterprise that has deeply rooted in the Brazilian energy market for 6 years, CGN has always regarded Brazil as a strategic fulcrum for energy transformation in Latin America. Today, I would like to share our practical explorations and firm commitments with you. I would like to use 3 keywords: rootedness, innovation, and win-win cooperation. The number 1, rootedness. Taking Piauí as an anchor to build a model of China-Brazil green cooperation. Originating from nuclear power sector, CGN has developed over more than 40 years. We have not only built China's first commercial nuclear power plant, but also grown into an important participant in global clean energy, with a total asset scale exceeding 1 trillion RMB. As of now, our total installed capacity of operational and under construction clean energy reaches 120,000 megawatts, including over 31,750 megawatts of operational nuclear power installed capacity and 19,400 megawatts of under construction nuclear power. The operational installed capacity of domestic new energy under our control has exceeded 56,800 megawatts, and the operational and under construction installed capacity of overseas new energy under our control exceeds 13,000 megawatts. Since entering the Brazilian market in 2019, we have always regarded the Piauí state as our core development region, with a cumulative investment of over 5 billion reais
and an operational new energy installed capacity of over 600 megawatts. Looking into the future, we will build a multi-energy complementary base with a total installed capacity of over 1,400 megawatts in this sunshine state based on our existing projects. We look forward to bring cutting-edge technologies and innovative achievements from the global new energy field to Brazil through this project, making it a demonstration window for China-Brazil Energy Cooperation and injecting a strong momentum of sustainable development into this land full of potential. We firmly believe that relying on Piauí State's unique resource endowments and excellent business environment, it will surely become a core engine in Brazil's energy transformation journey. Number 2, innovation, driving with technological empowerment to lead the construction of a new power system. When it comes to innovation, we often think of new technologies and new energy forms, just as Piauí multi-energy complementary base will introduce technologies such as wind and solar associate, BESS, CSP, and intelligent dispatching, which are important forces driving industry progress. Beyond that, we also pay attention to how to activate the value of existing assets through technological innovation. When we first took over the Brazilian project in 2020, the annual availability rate of the power plant was only 94%. After 6 years of continuous technical breakthrough, we have steadily increased the availability rate to over 98% through a series of innovative practices, such as inverter upgrades, blade renovations, and drone intelligent inspections. While achieving cost optimization, we have also made existing assets release great green value. Number 3, win-win cooperation, sharing responsibilities and missions to draw a new chapter of sustainable development. The responsibility of an enterprise has never been limited to commercial success, but lies in keeping pace with the times and resonating with society. CGN has always upheld the philosophy of extensive consultation, joint contribution, and shared benefits, and adhere to the original aspiration of building a project and benefiting local people, deeply integrating enterprise development into the process of local livelihood improvement and industrial upgrading, also continuing to promote ESG. In the construction of projects in Piauí State, we adhere to 100% team localization, and the entire construction period is expected to create over 5,000 employment opportunities. In the future, we will also build a new energy technology training center relying on multi-energy complementary base to cultivate a professional talent echelon for the local area and help build an independent and controllable clean energy industry ecosystem. At the same time, we actively build a bridge for China-Brazil industrial collaboration, promoting deep cooperation between China's advanced production capacity and Brazil's local supply chain. We are well aware that the true win-win cooperation requires going beyond economic considerations. Therefore, we will continue to invest resources to improve people's livelihoods, such as building schools in remote communities, donating drinking water purification systems, constructing roads and bridges, and drilling of wells for local community. In the future, we plan to jointly build a China-Brazil Clean Energy Innovation Center with the Piauí State government to carry out in-depth cooperation in fields such as wind solar associate, research, BESS technology R&D, CSP demonstration projects, intelligent dispatching,
so that the development achievements can benefit every Brazilian friend more widely. We firmly believe that the energy projects will become the engine of the economic growth, the bridge for livelihood improvement, the barrier for ecological protection. Can we achieve the perfect resonance between the enterprise value and the social value? Finally, I want to thank you again. Muito obrigado. 非常感谢。 Thank you, Ms. He. In the beginning, you said something on the total of the investments. Could you repeat for me just the total? Yeah. Yes, we have invested over cumulative representative investment will be over 5 billion reais. 5 billion? Yes, because we entered the $5 billion? No, not dollars. Oh. The Brazilian currency. Oh, okay. How to pronounce the currency? Ok. Para quem não está, I'm gonna translate right now. Okay. Para quem não está com o tradutor simultâneo, eu só vou fazer um resumo que a Ms. Shi fez aqui, traçou um panorama da empresa, dos investimentos da empresa, ela ressaltou o potencial da região, inclusive reforçou que a empresa está investindo muito em infraestrutura e também em inovação tecnológica. Thank you so much, Ms. Shi. Agora eu aproveito para pedir para André Godoy, Alain Fragoso, Carlos Salgado, para que façam brevemente uma consideração sobre essa questão dos investimentos, quando a gente está pensando aí no futuro e no bom aproveitamento da energia renovável. Por favor, fique à vontade. Bom, boa tarde, Juliana, boa tarde a todos. Falando aqui um pouco pela BDE, a BDE representa o sistema de fomento, basicamente são todos os bancos públicos, e aí incluem os bancos federais, Banco do Nordeste, Banco BNDES, Banco do Brasil, Banco da Amazônia, Caixa Econômica, as agências de fomento dos estados, os bancos de desenvolvimento dos estados, os sistemas cooperativos de crédito que vem crescendo muito no sistema financeiro brasileiro, bem como os bancos públicos comerciais. Essa agenda do financiamento, e sobretudo do financiamento à energia em particular, primeiro acho que é importante dizer, acho que como foi reforçado aqui pelo governador, né, se no mundo a gente bateu recordes no ano passado de quase 2 trilhões de dólares investidos em energia renovável, e se no mundo 30%, 32% é energia renovável, aqui no Brasil é 90%. Né? Eu falo, o Brasil é hoje o que a Alemanha, que talvez seja o país mais avançado na energia renovável, quer ser em 2050. Então, assim, a liderança, eu vou dizer que é quase que natural. E o sistema financeiro de fomento brasileiro, e aí, sobretudo, os bancos públicos, tiveram um papel muito importante para a gente chegar nesse momento que a gente está aqui agora, que é o momento que a gente atravessou um canal muito difícil, para a gente chegar nesse patamar de 90% de energia renovável. Foi feito muito investimento hidrelétrico lá atrás, foi feito, e nos últimos 10 anos em particular, nós tivemos um investimento muito pesado em energias renováveis, eólica e solar, sobretudo. Então, a gente viu um boom, a gente viu o Nordeste sair de um cenário deficitário, como disse o governador, no ponto de vista de produção versus consumo de energia, para hoje ser um exportador de energia. A gente viu ele sair de 20 mil gigawatts para 50 mil gigawatts, como disse a Maria Fernanda, é mais do que 3 vezes o que é produzido em Itaipu. Os bancos de desenvolvimento, bancos públicos, tiveram um papel muito importante nessa etapa. Por que eles tiveram um papel muito importante? Como é que entra o Banco de Desenvolvimento? Eu gosto de dizer que o Banco de Desenvolvimento ele entra para, eu sou de Minas, né, na hora do mato alto, na hora que não tem, que é difícil você chegar, que o risco tecnológico é maior, ou o risco mercadológico é maior. E aí o banco entra, é aí que ele puxa a fila. E aí o cenário vai ficando mais confortável. O mercado de energia eólica, solar, ele já está um mercado de natureza mais madura. O setor privado passa a entrar, com debêntures. Aí nós temos instrumentos financeiros super importantes que vêm crescendo enormemente no mercado privado brasileiro. Debêntures incentivadas, títulos sustentáveis, a coisa começa a crescer. E os bancos? Os bancos começam a endereçar problemas que antes eram mais difíceis ainda. Então, aqui, hidrogênio verde é uma tecnologia
que ainda está em uma série de projetos. Né? No Brasil, em 2023, eram 40 projetos, eu não sei o número atual, 40 projetos de hidrogênio verde no Brasil inteiro. E aí os bancos de desenvolvimento entram. Na hora que a tecnologia fica mais madura, o investimento privado floresce. E ele floresce por quê? Porque a tecnologia é mais consistente, ele floresce, segundo, porque aí é um dever de cada que o Brasil vem fazendo, o sistema tributário vai ficando, graças a Deus, mais simples, né, com a reforma tributária, né, um avanço sobremaneira que o Brasil oferece, e obviamente vai ficando mais fácil fazer negócio no país. E aí você começa a ter um investimento privado florescendo. Mas o papel dos bancos não acaba por ali. Para além da questão da inovação, daqueles mercados ainda com riscos maiores, existe a necessidade do investimento em infraestrutura. E aqui eu chamo a atenção para uma diretriz que foi colocada agora mais recentemente pela própria presidente Maria Fernanda, os investimentos em transmissão. Né? Você tem que fazer, você tem que gerar energia, e você tem que ter uma infraestrutura para que a energia possa, de certa forma, ser distribuída ao longo do país. Então, os investimentos em transmissão é uma diretriz dos bancos de fomento e bancos de desenvolvimento para esses próximos anos. Ainda falando de tecnologia, parte de baterias, né, a própria parte de biomassa, que foi comentado aqui pelo governador, que são questões que, digamos assim, não são ainda tão fáceis de se resolver no nosso dia a dia, com empréstimos normais, né, no setor privado tradicional. São ações que os bancos de desenvolvimento têm que fazer, e que estão fazendo, e está no planejamento para que possa ser feito nos próximos 5 anos, para tornar o mercado de energia brasileiro mais barato, mais confiável, porque o mercado de energia confiável atrai mais investimentos, né? Um sistema energético mais confiável atrai mais investimentos, e, sobretudo, tornar esse mercado mais pujante. E aí sim, né, aí eu já não entrando na seara aqui que da brilhante fala do governador, é que um investimento mais pujante, um investimento mais consistente, mais trabalho, mais indústria, mais bons empregos. E aí a roda gira, e é assim que funcionam os bancos de desenvolvimento. Obrigado. Vou complementar o André, que eu acho que é muito importante também um pouco o governador e a Ling. Ou seja, o investimento por parte dos bancos públicos é essencial. Já sabemos que só ser um hub de energia não resolve o problema do Nordeste. Queremos desenvolvimento. É uma nova industrialização verde. Essa é a oportunidade única. Vou repetir, governador, porque eu participo de vários eventos a nível mundial e falo muito do conceito de power shoring. Em muitos lugares não se conhece isso, e parabéns, o senhor explicou muito bem esse conceito. Então, para chegar e fazer esse próximo passo, na minha visão, nós temos 2 passos cruciais. Primeiro, a inovação financeira. Nós já temos aqui a chamada da Nova Indústria Brasil de 10 bilhões, espetacular. Mas nós temos que pensar também como a gente dá um alavancamento financeiro nessa chamada. Que essa chamada de 10 bilhões dos bancos públicos podem fazer a estruturação de blended finance e poder alavancar 100 bilhões. Né? A gente vai ter que trabalhar com mercados de capitais, a gente vai ter que trabalhar talvez com mercados de carbonos, com títulos. E nós temos que, de alguma maneira, o ideal é trazer esse conhecimento para a região do Nordeste do Brasil. Porque o mercado financeiro de capitais do Brasil está muito ali concentrado, São Paulo, Rio de Janeiro. A gente tem que capacitar, não somente na área tecnológica, mas na área financeira. E que aí entra o conceito do laboratório de inovação financeira, que é espetacular, realmente. Como a gente pode fazer pilotos financeiros, inovadores, com parte dessa chamada de 10 bilhões, atacando o tema da industrialização financeira, industrialização verde do Nordeste, com esse alavancamento financeiro. Né? A gente pode trabalhar e a gente tem que criar esse ambiente de investimento. Não é só finanças, são barreiras financeiras,
e barreiras não financeiras. Às vezes, as não financeiras são mais importantes que as financeiras, num país como o Brasil, né? Inclusive, às vezes, a gente tem a disponibilidade de crédito, mas a gente não tem os projetos. Então, muitas vezes, a gente precisa da assistência técnica. E aí que entra o PNUD, trabalhando com o sistema financeiro. Nós não somos uma instituição financeira para criar esse ambiente de investimento. Talvez temos que criar uma facilidade de desenvolvimento de projetos bancáveis para gerar demanda a esses 10 bilhões que vão virar 100 bilhões de investimento. E o segundo ponto, que eu não vou entrar nesse ponto agora, vou deixar para as próximas questões, para escutar também os colegas, não estamos falando somente de escalar o investimento, é o impacto de desenvolvimento desse investimento. Essa tecnologia, esse setor, ela é a ideal para o Piauí? Ela vai ter impacto nas comunidades locais, gerando empregos? A gente vai gerar emprego, crescimento econômico, talvez minimizar o impacto nas áreas naturais, né? Ela será combinada, a gente vai poder combinar ela com outros setores da economia, como o turismo, como o agrobusiness no sul do estado, né? Então, o tema de mudança climática, o alavancamento financeiro. Então, são muitas dimensões de desenvolvimento que tem que ser considerada para criar essa estratégia de investimento e ajudar o setor público a priorizar esses investimentos. É um processo complexo, mas eu acho que a gente tem todos os fatores aqui no Piauí, no Nordeste do Brasil, para aproveitar essa oportunidade. Obrigado. Tem o Mato Alto, os bancos públicos vão lá e dão aquele apoio, é necessária inovação financeira. E agora eu quero ver a percepção de quem está no mercado aí, Alain Fragoso, nesse aspecto dos investimentos. Qual a sua percepção quando a gente pensa em energia renovável? Eu ia adicionar aqui um ponto que eu acho que é importante, né? A percepção que a gente no mercado privado, né? A Worley majoritariamente está envolvida com o mercado privado, e a gente sente isso muito nos projetos conceituais que chegam para a gente, né? Aqueles estudos, né, que envolvem investimento e a gente consegue ter um termômetro do mercado, né? Então, a gente tem visto muito essa agenda, né, principalmente do hidrogênio, né? Isso está aparecendo de forma constante e com um olhar para o Nordeste, né? Isso é interessante. E eu acho que também agendas que envolvem integração de indústrias verdes, procurando o reflexo desse investimento, né, principalmente aqui no Piauí. Então, a gente já pensa em conexões, né, de indústrias que estão em outras regiões do país e que já estão olhando para essa agenda e já estão olhando para essa demanda, né, e que podem, talvez, associar investimentos em indústrias verdes, que a gente está falando de fertilizante, a gente está falando do HBI, que tem um pouco a ver com siderurgia, né? Do hemetanol, como foi mencionado aqui pelo governador, do SAF. Então, essas conexões, elas são importantes, né? Então, o investimento não é só na questão da energia renovável, mas também nos desdobramentos dessa energia, né? Do que a gente pode fazer internamente, não só também focando na exportação, né, da amônia e das questões relacionadas a isso. Então, eu acho que a gente está vivendo uma agenda, um crescimento, uma maturação dessa agenda, e que o que é mais interessante é que isso não está só sendo trazido pelo governo, né, ou por iniciativas governamentais. A gente está vendo também iniciativas privadas, né, procurando esse tipo de ativo e procurando essa alternativa, né. Eu acho que é essa a contribuição do que a gente vê hoje. Tá? Obrigada. Quero lembrar que nós temos headphones lá na recepção, para quem quiser a tradução simultânea. Então, está à disposição ali fora, na recepção. Bom, dando continuidade aqui à nossa conversa, o André lembrou que nós já temos hoje o que a Alemanha quer ter, com muito esforço, está se empenhando para isso, quer ter lá em 2050. Nós já temos isso hoje.
Mas o Brasil tem aí suas vulnerabilidades, suas desigualdades, suas inconsistências. E aí eu quero fazer uma pergunta para o governador, pensando aí, o senhor que está presidindo o Consórcio Nordeste, que tem esse olhar muito focado e muito profundo sobre o Nordeste, eu quero entender, especialmente em relação ao Piauí, num aspecto maior, o Nordeste, como é que nós estamos como potência em energia renovável? Em que ponto a gente está? Bom, como eu coloquei, Juliana, o Nordeste está na posição atual de exportador de energia. Hoje, os leilões de linhas de transmissão que o Ministério de Minas e Energia tem conduzido é exatamente para permitir que haja o escoamento desse excedente do Nordeste para o Sudeste, onde está concentrada a indústria. E é isso que nós queremos mudar. Nós queremos que o excedente de energia limpa do Nordeste sirva para industrializar o Nordeste, com o hidrogênio, com a amônia, com o fertilizante verde, com o aço verde e data centers verdes, o que seja indústria que queira se descarbonizar. Então, acho que esse hoje é o grande desafio. E, de forma até paradoxal, nós temos também um problema na geração de energia. Eu estou impedido de ampliar parques eólicos e solares. Os que já existem estão sofrendo corte de geração de energia. E, ao mesmo tempo, está havendo uma dificuldade para autorizar a conexão de uma indústria no Nordeste. Ora, se a indústria vai viabilizar mais geração, o que está faltando? Mais conexões da linha de transmissão Nordeste-Nordeste. E não mais Nordeste-Sudeste. Então, o que a gente quer, e temos pedido o apoio da bancada federal, junto ao Ministério de Minas e Energia, é acelerar as soluções. Algumas são de longo prazo, mas temos soluções de curto prazo para encerrar o problema do curtailment e, ao mesmo tempo, permitir a conexão de indústrias verdes no Nordeste. Então, eu diria que o momento que nós estamos vivendo é um momento muito importante. O governo federal está atento. Essa demanda já chegou ao presidente Lula e ao Ministério de Minas e Energia. E os grupos de trabalho estão trabalhando para apresentar soluções nas próximas semanas. O que a gente quer é mais velocidade, mais ousadia, para que a gente não perca nem investimento de geração e nem de consumo no Nordeste do Brasil, especialmente nas zonas de processamento da exportação, como é o caso de Parnaíba, no Piauí, Pecém, no Ceará, e outras que estão se formando. Minha visão, isso, do ponto de vista de desenvolvimento econômico, deveria ser, e para nós é, a pauta principal do desenvolvimento econômico do Nordeste. Então, financiamento, não apenas dos bancos públicos, mas, como foi dito aqui, com um mix, com capital privado, externo de preferência, que é mais barato, para financiar esses projetos. Mas, se não endereçar o tema da transmissão, nós não teremos como aproveitar todo esse potencial que está diante dos nossos olhos. Aqui está a Worley junto com a Solário, está a CGN, está a SPIC, está a Casa dos Ventos, está a Enel, está tantas outras chegando perto de nós, querendo investir mais. E o grande desafio é esse. Então, eu diria que o Nordeste está com a faca e o queijo na mão para despontar com a indústria verde. Falta só cortar o queijo. Cortar aí a distribuição, né? É isso. Quando eu falo a transmissão, é isso. É isso. O Piauí, Juliana, produz já 7 gigas hoje. Em projetos tem 20 gigas, mas tem 7 já hoje. Só consome 1. Eu não posso ter dificuldade de botar uma indústria que vai consumir 2 gigas aqui no Piauí. Se eu tenho 7, então é só conexão, equipamentos como compensadores síncronos. Aí eu estou até estudando um pouco a matéria para poder eu não atuar só politicamente, né? Eu quero atuar tecnicamente também. Mas precisamos da força, porque algumas decisões são políticas. Fazer um novo leilão
reforçar aquela subestação, reforçar aquela linha de transmissão. Às vezes é uma decisão política e não uma decisão puramente técnica. E a gente tem que fazer esse esforço. O Nordeste, pelo menos, coloca como prioridade absoluta a industrialização verde. E agradecemos todas essas empresas da Europa, da China, dos Estados Unidos, que estão investindo no Nordeste brasileiro, e passar aqui toda a nossa confiança de que quaisquer desafios serão superados muito brevemente por parte do poder público. Eu quero fazer uma pergunta para a Ms. Chi, sobre quais fatores fizeram o estado do Piauí ideal para a presença desse hub e como a CGN vê esse potencial do Brasil em transição energética. So I'm going to ask you what factors made the state of Piauí the ideal choice for hosting this multi-energy hub, and how does CGN view the region's potential in Brazil's energy transition? Thank you. For CGE, we believe that Piauí State is one of the most promising regions and strategic regions in Brazil for clean energy investment. Maybe we consider it in several factors. The first one, it has very redundant resources in wind and solar, exceptional natural resources, with the highest solar irradiation levels and consistent wind patterns. It's very important for us. The second one, the government of Piauí, just like the governor has mentioned for many times, is very active in supporting energy transition, and it has very clear political support and vision for the renewable energy. It's a very key factor for us. The third one, Piauí is very suitable for the multiple energy integration. It offers a very perfect setting for hybrid solutions. We have some experience in domestic market that it is very important for our global strategy of multi-energy complementary base. Finally, the Piauí State's infrastructure is improving, as the governor has mentioned, and also the growing transmission capacity and clear regulatory pathways. Those factors affect our decision, and CGN want to be the long-term investor, not short-term ones. That's why we take Piauí as our very, very important partner and our investment target. Thank you. Thank you. Ms. Chic reforçou que o Estado é um dos mais promissores aí em energia renovável. Quero fazer uma pergunta para o Alain sobre o desafio hoje para transformar o Brasil e Nordeste num dos maiores produtores de hidrogênio verde. Quais são as mudanças necessárias para atrair mais investimentos? Queria que você aprofundasse aí nessa questão do hidrogênio verde, em que ponto estamos e o que é necessário em termos de mudanças. Olha, eu acho que a gente tem algumas vantagens, né? O fato de a gente estar trabalhando nessa questão da ZPE, né? e a gente tem uma proximidade estratégica com o porto, né? E eu vejo como vantagem a questão do hidrogênio verde aqui no Piauí ter um processo um pouco mais simples, porque a gente não precisa do processo de dessalinização. Eu acho que isso é um fator relevante na questão do custeio, né, de quanto que vai realmente ser aplicado em nível de CAPEX e quanto que isso traz de retorno, né? Então, eu acho que isso já é um atrativo por si só. Desculpe, essa parte da dessalinização, você poderia explicar? A dessalinização ela é necessária quando você faz uma captação de água salgada, né? Sim. Então, aqui, a nossa captação ela é no Rio Parnaíba. Então, a gente tem uma captação de uma água que não necessita desse processo. É um processo caro, né? Ele traz algumas consequências em termos de investimento. Eu acho que isso já é, por si só, um dos maiores atrativos aí para a questão do hidrogênio verde na região. Eu acho que a região do Parnaíba também é uma região que tem uma capacidade interessante para você expandir, ou seja, ela oferece requisitos ali demográficos e geográficos para que você consiga
criar realmente um complexo verde, então, cercar essa indústria do hidrogênio aí de outros investimentos, né, como eu falei aqui há pouco. E eu acho que a questão da matriz energética, como bem mencionou o governador, né, eu acho que a questão do consumo energético do Estado, né, de ser 7 vezes menor do que o que a gente, do que a gente gera, e os altos, os índices que são excelentes, né, tanto para a questão do vento quanto para a questão da água, né. Então, eu acho que esses fatores trazem uma prerrogativa interessante. Do ponto de vista de investimento para trazer, né, o que a gente precisa realmente focar, eu considero como principal a infraestrutura portuária, né. Eu acho que ali, sim, a gente precisa desenvolver, eu acho que a gente tem que pensar, talvez, num corredor de utilidades para facilitar um pouco as questões burocráticas, né, e pensar nisso para facilitar os investimentos futuros. E eu acho que hoje o maior foco, eu vejo o governo pensando nessa situação. A gente está apoiando em algumas iniciativas em relação a isso, então a gente já está plugado com engenharia de alto nível para poder pensar nas soluções e realmente tirar isso da agenda e colocar na prática, né? Então, acho que esse é o principal ponto, né? Acho que infraestrutura portuária, não só portuária, pensar um pouco também em logística, né? E aí talvez integração com ferrovia, né? E alguma coisa nesse sentido, tá? Muita coisa, né? Muitos desafios. E aí, André, do ponto de vista do Brasil, do Piauí, do Nordeste, o financiamento ainda é o principal desafio, na sua visão? É um dos, né? Eu digo que no caso do hidrogênio verde, em particular, você tem o desafio tecnológico em si. O financiamento é uma perna. E aqui eu represento o sistema de bancos públicos. Esse investimento, para que você possa incorrer num risco tecnológico um pouco maior, e aí eu chamaria atenção para o caso do hidrogênio verde, para o caso da biomassa, biometano, né, biogás, são tecnologias que com graus de amadurecimento diferentes, né, quando a gente compara com a solar e a eólica. Então, assim, esse ponto do financiamento é um financiamento diferente. Eu fico feliz quando eu vejo que a chamada Nordeste, eu vi a FINEP aqui em particular, que é uma agência de inovação, ela vai estar voltada para esse tipo de tecnologia, que é um investimento que pode, digamos assim, são vários projetos. No caso do hidrogênio verde, eram 40. Não são os 40 que vão dar certo. Alguns vão dar certo, mas é assim mesmo. Né? De vez em quando a gente escuta, nossa, mas são 40, não deveria coordenar tudo. Não é assim, o processo de inovação é assim. A Apple chegou no celular, mas eram várias empresas tentando, e uma dá certo, ou duas dão certo. Então é assim que funciona. No caso da bateria é a mesma coisa, é muita tecnologia. Investimento, armazenamento é um problema, é transmissão e armazenamento. Então investimento em bateria não é trivial, não é trivial. Então, assim, nesse ponto, o financiamento tem um papel muito importante. Naquilo que o Alan colocou aqui, né, você vai fazer, obviamente, a necessidade de você fazer exportação, há investimento em infraestrutura. Aí os bancos têm uma outra perna, né, que não é um investimento tecnológico, mas é um investimento em infra, em rodovia, tem as concessões, os bancos participam, e aí os bancos públicos participam fortemente na sua outra perna, né, então vai ter um papel muito importante do BNDES, da Caixa Econômica, né, eventualmente de alguns bancos de desenvolvimento. Então, assim, é um outro pedaço. O financiamento é muito importante. Agora, ele tem que vir atrelado com a regulação, com aspectos que tornem, primeiro, o ambiente de negócios mais amigável. Então, assim, a reforma tributária é fundamental para garantir investimento. E a questão regulatória, aí entra na questão de autorização, de linhas de transmissão, toda essa discussão, que é super importante para que o investimento floresça. Porque de nada adianta você investir, colocar o recurso e depois você não ter como aquilo ali efetivamente acontecer. Então, assim, eu gosto de dizer, é um dos pilares, talvez um dos mais importantes, não o único. São muitas camadas, né? A questão da infraestrutura, a questão da inovação. É impossível inovar sem a possibilidade do erro. Se é para inovar, vai ter em algum momento o erro e é preciso haver isso. A questão da regulação, que você trouxe aí também, que é importante. E eu quero perguntar ao Carlos, como é que a gente pode escalar investimento em transição energética aqui na região? Que você falou em inovação financeira também, né? E aí eu pergunto que instrumentos financeiros inovadores o PNUD vem apoiando globalmente e como eles podem ser aplicados aqui no nosso contexto, Brasil, Nordeste e Piauí.
Não, obrigado, Juliano. Às vezes eu vou para o espanhol. Trabalho muito com os países da América Latina, do Caribe, incluindo o Brasil. Eu acho que inovação financeira é essencial, como eu mencionei anteriormente. O Brasil está liderando isso, tá? Como eu mencionei, o PNUD não é uma instituição financeira. Para trabalhar com finanças, nós trabalhamos com os bancos públicos, o setor público e os multilaterais, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, etc., né? Fazendo algo que, na minha opinião, é essencial. Eu, antes de trabalhar no PNUD, eu trabalhava para o Banco Interamericano, a divisão de finanças e mercados capitais. É essencial a assistência técnica em volta de uma linha de crédito. Uma linha de crédito sozinha tem um grande potencial, mas a gente termina não vendo esse impacto de criação de emprego, inclusive de implementação da própria linha, porque não existe assistência técnica com o sistema financeiro, com o setor público, com o setor privado, com as comunidades locais, para criar essas condições habilitantes para poder implementar essa linha e escalar, né? Alguns exemplos que a gente está trabalhando na América Latina, brevemente. A gente trabalha muito com os bancos públicos de desenvolvimento. Para mim, na minha opinião, é a grande locomotora para poder escalar esse investimento para a transição energética, né? Na Bolívia, a gente está trabalhando com o Banco Nacional de Desenvolvimento e a gente apoiou esse banco público da Bolívia a fazer a primeira emissão de títulos verdes da história da Bolívia, tomando risco. O banco público entra tomando risco, porque o banco privado não ia tomar o risco. Então, o banco público tomou o risco, foi um grande sucesso essa emissão, para ser canalizada na linha de transição energética. Logo, outros bancos privados entraram depois fazendo emissões temáticas relacionadas à transição energética e desenvolvimento sustentável. Além disso, a gente combina muito os fundos climáticos, que são fundos globais existentes, para poder combinar com essas operações de mercado de capitais, com o funding que a gente trabalha com a CAF, essa emissão de bônus de títulos temáticos, a gente trabalhou com a CAF, um banco multilateral da América Latina e do Caribe. E a gente está finalizando um projeto com o Fundo Mundial do Meio Ambiente, 7 milhões de dólares, para apoiar a linha de transição energética desse banco público específico da Bolívia, porque eles necessitam assistência técnica. Porque a gente tem aí, a gente vai ter 100 milhões, 200 milhões para ser implementado nos próximos 2 anos, a gente tem que capacitar o próprio banco público para melhorar o sistema de risco deles, estratégia institucional, temos que fazer desenvolvimento de capacidades e treinamento com o banco privado, com o setor público, local, nacional, com o setor privado, etc. No Brasil, estamos trabalhando fortemente com o Consórcio Nordeste, com a criação de um escritório de projetos, para gerar esses projetos que são necessários, projetos bancáveis, né? E também com uma plataforma de investimento para a transição energética e desenvolvimento sustentável. E estamos trabalhando com os colegas da Sudene. A Sudene é uma agência que tem essa função essencial de desenvolvimento, canalizando, acho que 50 bilhões por ano em fundos concessionais, com FNE, FDNE, incentivos fiscais, ou seja, são ferramentas essenciais para fazer o movimento da matriz elétrica verde à industrialização, né? Então, com a Sudene, nós estamos trabalhando numa carteira de projeto, estamos explorando opções de inovação financeira para o Nordeste, para capacitar o sistema financeiro local, e estamos trabalhando também com um marco de impacto de desenvolvimento, apoiando na priorização do que deveria ser financiado, maximizando a geração de empregos, com a industrialização verde, com o impacto nas comunidades locais, né? Então, isso a nível do Brasil. E, finalmente, com o tema da inovação financeira,
eu tive a oportunidade de trabalhar com o Laboratório de Inovação Financeira da BDE, da CVM e do BID. Para mim, é um exemplo de melhor prática mundial. A nível mundial, para mim, é o laboratório que é um grande sucesso. 2.000 participantes do sistema financeiro brasileiro, pilotando instrumentos financeiros como fundos de garantia para eficiência energética, estrutura de debêntures, de mercados de capitais, mercados de carbonos, regulações de investimento de finanças e capacitando o ecossistema. Então, eu acho que essa ideia do Laboratório de Inovação Financeira a gente está levando a outros países. A gente lançou agora o Laboratório de Inovação Financeira de Cuba, liderado pelo Banco Central de Cuba e o Ministério de Energia para a transição energética, inspirado no Lab Brasil, né? E, finalmente, eu acho que isso poderia ser uma grande oportunidade para o Nordeste, tentar pensar uma estrutura de inovação financeira para o Nordeste, para trazer esse conhecimento de mercado de capitais, mercados de carbono, blended finance, instrumentos de garantia, PPPs e concessões, regulações e financeiras de investimento, e trazer esse conhecimento e amadurecer o ecossistema local do Piauí, de Pernambuco, da Bahia, para poder estruturar, fazer a estruturação financeira aqui, né? É isso aí. Muito obrigado. Interessante isso, né? Criar inovação, trazer inovação financeira para cá, que realmente se conseguiria um protagonismo aí. A gente já falou, deu uma pincelada na questão dos investimentos, nos desafios, nas oportunidades. A gente tentou entrar mais especificamente na questão aqui da região Nordeste e ainda mais do Estado. Mas agora eu quero entrar na questão de mercado. E aí, governador, eu começo perguntando para o senhor quais são os desafios e também as oportunidades que o governo do Estado do Piauí tem enfrentado para atrair investimentos. A gente está vendo aí que os investimentos estão chegando, mas quanto mais melhor, né? E então, como é que as dificuldades para se atrair novos investimentos em energia como hidrogênio verde e como está sendo essa articulação com parcerias internacionais? Bom, eu já mencionei anteriormente, Juliana, o desafio maior é endereçar mais rapidamente o problema da transmissão de energia, a conexão. Então, esse é o número 1, é o que está demandando mais esforço institucional por parte do governo do Estado, dos governos estaduais e principalmente do governo federal. Então, isso é o mais importante. Do ponto de vista de legislação, o Congresso avançou muito, com várias leis aprovadas no ano passado, que estão na fase de regulamentação infralegal, decretos e portarias. Então, acho que esse capítulo, que era a principal demanda do ano passado, quando a gente falou no evento, era essa, agora se transformou na transmissão. E no caso específico do Piauí, como foi mencionado pela Worley, o desafio da integração da ZPE com o porto. Nosso porto é o último do Nordeste a ser constituído, e agora nós estamos na fase de já pensar nessa exportação de amônia. Então, esse é um desafio que nós estamos endereçando, estamos cientes dele, e do ponto de vista interno é o que nós temos que fazer como dever de casa, né? Ou seja, não é... O porto ele tem multipropósito, né? Então ele vai servir para grãos, vai servir para minério, mas a parte mais desafiadora é, de fato, a exportação da amônia. Eu citaria como 2 desafios esses. Um que tem a ver mais com Brasília e outro que tem a ver mais conosco aqui. E, claro, os bancos são fundamentais para financiar esses projetos de infraestrutura. Então, o Banco do Brasil já tem sido um grande parceiro do Estado do Piauí, com as operações de crédito que temos feito. Temos também conseguido algo com o BNDES, com o Banco Mundial, e queremos também Banco Interamericano também, e com a CAF, também é algo muito relevante. E, sobretudo, combinando com o investimento privado. A ideia é que o poder público faça uma parte do investimento e a maior parte fique, obviamente, com o setor privado. Mas se o setor público não fizer essa parte, que não é indelegável, não posso delegar,
não vai ter setor privado que venha. Então, os pontos de atenção que nós estamos focando nesse momento são esses dois. Tá certo. Gostaria de perguntar agora para a Ms. Chi, que tipo de inovação a CGN está trazendo para o mercado brasileiro de energia por meio do Hub? I'm going to ask you, what innovation CGN want to bring to market through this Hub? Thank you. Yes, CGN in PLE state, CGN aims to introduce multi-energy complementary system that go far beyond the traditional solar or wind projects, not only the traditional ones. Our target or our vision is to integrate solar, wind, energy storage, CSP, digital control technologies, and so on, into a single intelligent platform. This model, already proven in China, ensures that each energy source supports the others, improving the dispatchability and reliability. For example, when the sun is shining, the solar leads. When the wind picks up at night, it takes over. For some other times, maybe our battery storage will dominate. And all of this will be controlled by a very smart grid technologies that ensure our real-time balance. So this multi-energy system is very critical, not just for clean energy growth, but for the stability of Brazil's power grid, especially in high renewable regions like the Northeast, sorry. So it's what we are targeting for. Thank you. Thanks, Ms. Chi. E aí eu quero perguntar para o André, como é que os bancos de desenvolvimento, também os bancos federais, as agências de fomento e também as cooperativas, né, as cooperativas de crédito, como é que elas podem direcionar os recursos para projetos não só de âmbito nacional, mas que alterem a realidade regional, e aí eu penso especificamente aqui no Piauí. Bom, eu gosto de dizer que esse sistema de fomento ele é bastante heterogêneo. Então, você tem os bancos, como se disse, né, os bancos federais, com recursos para poder fazer grandes projetos, mas, como colocou o governador, agora você tem os desafios que são nacionais, vão depender muito de Brasília, vão depender das sedes dos bancos, e você tem o dia a dia da população, né, que é onde vão perceber, né, o investimento na energia solar distribuída, você vai perceber o investimento ali no dia a dia, e aí tem um papel muito forte do Estado e daquelas instituições que têm capilaridade. E aqui, sobretudo, né, assim, a agência de fomento, no caso a agência de fomento do Piauí, o Badesp, e aí, governador, gostaria muito de cumprimentar duas pessoas aqui quebrando o protocolo. Primeiro, o Felipe Araújo, que fez um trabalho brilhante à frente do Badesp, atualmente secretário, e agora o Marcelo, que vem conduzindo com maestria todo no âmbito do Badesp, e o papel que tem de certa forma, revolucionar esse tratamento com as pequenas operações. Então, essas instituições têm um papel muito importante de chegar no mercado financeiro, a última milha, né? Chegar lá na ponta, no CPF, chegar no CPF ou no pequeno CNPJ, que é efetivamente quem está ali, né? Quem está ali no dia a dia, né? O CNPJ não vota, quem vive é o CPF, né? As pessoas que estão ali no seu dia a dia. Então, essas instituições têm uma importância muito grande na capilaridade. Então, são as agências de fomento, as cooperativas de crédito, né? Então, esse sistema é bastante complexo. E no caso da energia, e sobretudo na parte de consumo, de instalação de equipamentos, essas instituições têm uma relevância muito importante para que o recurso, que é de toda essa estruturação, de um sistema limpo de energia, chegue no final das contas numa conta de luz mais barata. No final das contas é aquilo ali que vai mudar a vida da população. Ele paga mais barato a energia, consequentemente vai ter mais recursos para fazer outras coisas. Então, o sistema tem essa característica também, que é um condão muito social, né, no final das contas, né? Assim, a gente está falando aqui de economia, de investimentos, de produção, bons empregos, mas você tem um outro lado, que é o lado social, que é o lado da transição justa, né? Então, você fala em transição justa, o que é? Você fazer a transição energética, mas que no final das contas você gere bons empregos e que a população tenha acesso a investimentos e a energia de forma mais barata. E é isso que o sistema está fazendo.
obviamente coordenado, né, pelas instituições maiores, com linhas de financiamento que perpassam para essas instituições que têm a capilaridade, que chegam lá na ponta. Então, acho que esse que é o ponto super importante que eu queria realmente comentar. Mas, André, essa capilaridade aqui na região, você acha que está sendo efetiva? Está se conseguindo chegar até o CPF? Eu falo assim, né? Quando a gente disser que está 100%, alguma coisa está errado, né? Então, assim, agora, o que eu percebi de avanço nos últimos tempos, e aí tendo, sobretudo, contato com as instituições aqui do governo do estado do Piauí, na aplicação de recursos, são coisas que a gente não havia visto há muitos anos. Então, assim, não é porque eu estou aqui no Piauí, tá? Mas porque eu já disse isso em outros fóruns. Mas, efetivamente, o que a gente vem vendo aqui de aplicação de recursos, de programas federais, que agora estão conseguindo ser executados aqui, e aí, sobretudo, em função de todo o trabalho do governo do estado, em particular das agências de fomento, das cooperativas de crédito, que são aquelas e dos bancos públicos federais que têm agências, como o Banco do Brasil, Caixa, entre outros, é fundamental. E, efetivamente, a gente está vendo um avanço que não vimos, digamos, num prazo mais alongado de tempo. Interessante isso, governador. Você tinha essa percepção, assim, dos avanços, comparando com outras regiões? Como eu falei na minha fala, o desafio do Nordeste é o crédito. Então, desde o primeiro momento, a gente focou muito nisso, né, em como trazer os bancos mais próximos das empresas. Então, eu ainda acho que a gente está bem distante do que o Nordeste merece, do que o Piauí merece, mas avançou muito. Eu concordo, não é, que eu sou governador do estado, mas como eu tenho batido muito nessa questão, a gente tem conseguido abrir portas na FINEP, no BNDES, no BNB, na Caixa, no Banco do Brasil, junto com a nossa Badesp, que ainda é uma instituição muito pequena, mas ela é 10 vezes maior do que o que era 3 anos atrás, por exemplo. Então, só aí já é um número que mostra, mas ainda assim, é um desafio do Nordeste. Conseguir melhores projetos, mais assistência técnica, mais inovação, mais força política, para garantir uma participação maior no mercado de crédito, qualquer que seja ele, para finanças verdes ou para as finanças tradicionais, a gente precisa ampliar no Nordeste, sob pena do benefício social que os vários programas federais concedem ao Nordeste, numa proporção maior do que outras regiões, serem anulados na outra ponta, porque o mercado de crédito é distorcido em relação ao Nordeste. Então, essa é uma palavra-chave para nós, o crédito para desenvolver negócios no Piauí e no Nordeste. Agora, o governador, o senhor falou em inovação e não me deixa de... Eu tenho uma curiosidade específica que eu gostaria de perguntar para o Alain. A empresa, a Worley, ela atingiu aí um protagonismo em relação a projetos de hidrogênio verde, com vários projetos, né? Como é que se conseguiu isso? Quer dizer, o hidrogênio verde para muitos ainda é algo intangível. Como é que a Worley atuou e atua para conquistar esse espaço de protagonismo? Eu acho que tem a ver com o pioneirismo, né? A Worley tem declarado no propósito, né? O propósito da Worley tem na declaração a questão de tornar o mundo mais sustentável, né? Então, eu acho que parte de uma agenda pioneira de participar de projetos que envolvem a descarbonização, né? Inicialmente focados em descarbonização e transição energética, e pelo fato de estar focado e ter isso muito forte na estratégia, a gente acaba se aproximando das energias renováveis e do hidrogênio por consequência. Então, eu acho que esse é um ponto que nos projeta no mercado de forma diferenciada. A gente começou essa mudança há algum tempo atrás. Eu acho que a capacidade também que a gente tem de entregar projetos complexos, né? A gente está muito focado em projetos complexos nas áreas de energia, indústria e químicos, e a gente tem essa capacitação, a gente tem essa experiência, então a gente consegue apoiar nesses projetos de transição energética. A questão de ter presença global, né? A gente tem uma presença global com uma forte presença, uma forte capacitação, então eu acho que essa integração com outros países, o fato de a gente estar presente aí em mais de 50 países, ela contribui, né, para que a gente tenha uma sinergia importante e trazer e adaptar
soluções que já são utilizadas em outros mercados, né, de forma mais produtiva. E o fato de a gente conseguir também apoiar em toda a cadeia e todo o ciclo de vida do projeto, ou seja, desde o momento da ideação do projeto, da concepção, lá, das fases conceituais de projeto, até a entrega efetiva e a operação da planta, a gente tem capacitação para apoiar as empresas. Então, acho que a gente está apoiando a Solat nessas fases iniciais, mas o nosso foco é estar com a Solat em todas as fases, apoiando e trazendo essa experiência e essa integração com outras localidades. O Carlos, o Alan acabou de falar aí no pioneirismo, né? E aí eu pergunto para você, quais são as principais tendências do mercado global de transição energética e as oportunidades e riscos específicos para o Nordeste do Brasil? Não, obrigado. Eu acho que, em termos de tendência, para mim, a tendência principal de transição energética para o Nordeste, o governador foi muito claro no início. É a tese de investimento de power shoring. É como utilizar esse potencial verde para essa oportunidade única de uma nova industrialização verde, tá? É aí que eu acho, e daí tudo se constrói em volta disso, as linhas de transmissões, que tecnologias serão priorizadas, etc., né? Em termos de financiamento, eu vou voltar ao tema da linha de crédito, que eu acho que é muito importante, porque o governador tem insistido nisso, né? Ou seja, a importância da gente chegar nesses 14%, né? E eu mencionei anteriormente que a assistência técnica é muito importante. Muitas vezes, não somente assistência técnica, nós precisamos aí de mecanismos de mitigação de risco financeiro e não financeiro, acompanhado da assistência técnica para apoiar a linha de crédito. Isso quer dizer que, de repente, para apoiar a implementação de uma linha de crédito, a gente precisa de uma garantia de crédito, por exemplo. Para a eficiência energética, a gente tem o FGE do BNDES, que é uma garantia de crédito do banco público do BNDES para os bancos comerciais, para baixar o nível de risco das ESCOs, as empresas de eficiência energética, para ter acesso à linha de crédito, que vai pelo banco privado, mas é financiado pelo BNDES. Mas pode ser que, conversando inclusive com a Cristiane hoje, muito interessante, pode ser que não existe uma demanda de preparação de projetos bancáveis. Então, nós temos que ir ali, ao mesmo tempo, atacar com a assistência técnica o desenvolvimento de uma carteira de projetos bancáveis com municípios, setor privado, estados, etc. Então, é muito interessante como a gente tem que ver que é uma estrutura financeira que necessita coordenação. E eu acho que aí o consórcio do Nordeste e a Sudenes são essenciais, o próprio Corif também para o tema financeiro. Ou seja, necessitamos uma coordenação aqui total para atacar barreiras financeiras e não financeiras diferentes para garantir, chegar e alcançar essa meta de 14% ou mais, para depois pensar, e mais importante, no impacto do desenvolvimento, nessa industrialização verde, ou seja, que essa linha de crédito vai ser implementada para gerar emprego e ter impacto local com a comunidade, não vai minimizar o impacto ambiental e climático, né? Então, é isso. E, já caminhando para o final, eu entendo que é relevante a gente pensar em perspectivas de futuro, porque, afinal de contas, que é isso que nos trouxe aqui. É um pensamento de longo prazo, um pensamento para o futuro, um pensamento de legado, como esse que a Nied Guidon nos deixou. Ela que, desde o início, quando veio e se apaixonou pelo Piauí, conseguiu mostrar a relevância do Estado e pensando na ancestralidade, mas também pensando no futuro. Então, eu quero pedir para vocês considerações sobre esse olhar para frente, para o futuro. Governador, como é que o senhor vê a posição estratégica do Nordeste no cenário global? O senhor vê um futuro otimista? Como eu disse, Juliana, na minha fala inicial, para nós a sustentabilidade ambiental não é apenas um dever cívico, né, um dever enquanto humanidade. Para nós é um eixo de desenvolvimento econômico.
Então, eu enxergo realmente o Nordeste como sendo essa potência energética que vai se industrializar a partir dessa potência energética. Então, você vê o estado do Piauí, nós temos apenas 3.300.000 habitantes. Então, aqui nunca vai ser um mercado consumidor gigante. Então, a indústria não vai se instalar aqui por causa do mercado consumidor. Porém, ela pode se instalar aqui porque eu tenho uma vantagem competitiva enorme como hub energético limpo. Então, a minha perspectiva ela é essa, e não só sobre o aspecto da transição energética, mas também da preservação da biodiversidade e tantos outros aspectos que a bioeconomia pode gerar oportunidades para o nosso povo. Então, eu enxergo que é perfeitamente possível casar, pelo menos aqui no Nordeste, no Piauí, a agenda ambiental, a agenda de proteção da natureza, da biodiversidade, da descarbonização, da mitigação aí das mudanças climáticas, com desenvolvimento de renda para o nosso povo, que é o que a gente mais precisa, e isso, obviamente, está em primeiro lugar, né? E aqui a gente vê que é possível casar. Então, a visão de futuro que nós temos é essa, e estamos cada vez mais entusiasmados, sabendo que temos muitos obstáculos na formação das pessoas, nos melhores, qualificar os projetos, o financiamento, esse desafio da transição energética, da transmissão de energia, da infraestrutura de logística do Estado, mas, pelo menos, o caminho está claro. Na visão do governo, esse caminho está muito claro, e o que a gente quer é que os demais atores da sociedade tenham também clareza nessa visão. A minha pergunta para o Alain é: qual o principal desafio hoje para transformarmos o Brasil e o Nordeste num dos maiores produtores de hidrogênio verde? Falar do Brasil e do Nordeste, a gente está quase num pleonasmo, né? Porque eu acho que todas as iniciativas importantes de hidrogênio estão no Nordeste. Então, eu acho que o principal desafio, como mencionou o governador aí, é a questão da conexão, né? Eu acho que fazer da questão do hidrogênio uma política de Estado, não só de mercado, né? Eu acho que a gente precisa realmente ter uma agenda que foque nessa questão da alimentação da energia, né? E na liberação dos projetos nesse âmbito, né? E localmente, como eu mencionei, eu acho que infraestrutura ainda carece de investimento, apesar de ser realmente uma agenda que você consegue viabilizar com o governo, mas também é um ponto de preocupação, né? Então, acho que esses dois pontos são os mais relevantes. Pergunta agora para a Miss qual são as considerações dela finais com essa perspectiva de futuro. Miss, we are at the end of our conversation, so I'd like to ask you your final thoughts, your closing remarks, thinking of the future of the renewable energy in Brazil. For the future, I really want to use my personal feelings to describe the future in Piauí State. It's my first time to be here in Brazil, in this city. And I hope that I will be invited more and more because we have more and more good projects in Piauí State. It's the future I'm expecting. Thank you. I love that. E André, pensando no futuro, como é que o Sistema Nacional de Fomento auxilia nas políticas públicas de mitigação dos efeitos climáticos, em especial na prevenção de desastres que, infelizmente, cientistas, não é uma percepção subjetiva, mas é uma avaliação científica de que ocorrerão cada vez com mais frequência? Bom, aí entra uma outra dimensão desse sistema de financiamento, que é o financiamento às cidades, né? Assim, acho que já é dito muitas vezes, né? Passamos aí por crises climáticas, agora a gente está vivendo tragédias climáticas, e o Nordeste já lidou com isso inúmeras vezes, com o tema da escassez hídrica aqui, que já não, digamos assim, já vem de longa data e soube, em algumas medidas, estruturar, tem bons projetos, né? Construção de açudes, entre outras coisas. O sistema de financiamento público, ele representa hoje 98% de financiamento a municípios. E por que isso é importante? Porque é financiamento de infraestrutura de cidades, cidades resilientes, né? Cidades que saibam lidar com climas extremos, infraestrutura produtiva que saiba lidar com climas extremos.
Então, assim, você ter linhas de financiamento focalizadas em financiar cidades brasileiras é fundamental para que a população possa viver de uma forma mais adequada e pelo futuro que, de certa forma, já é certo. É certo que a gente vai ter esse clima um pouco diferente do que nós vivíamos no passado. Então, assim, gosto de trazer um dado, né? Ano passado, no Rio Grande do Sul, foi gasto quase 100 bilhões em reconstrução do Estado. 100 bilhões de recursos fiscais para a reconstrução do Estado. Se nós tivéssemos investido, talvez, 50 bilhões de recursos de empréstimos, que não são recursos fiscais, talvez esse impacto tivesse sido infinitamente menor. Não vou dizer que teria sido zero, porque foi a maior chuva dos últimos 80 anos, mas seguramente não teria sido nesse patamar. Então, assim, o financiamento às cidades, ao setor público, para que eles possam fazer os devidos investimentos, é fundamental. E são essas instituições que fazem. Precisamos aí romper barreiras regulatórias que há tempos, né, que permeiam o nosso sistema financeiro de modo geral, que no nosso entendimento por muitas vezes são exageradas, para que as cidades possam se preparar para esse ambiente diferente, né, que vai requerer mais investimento em inovação e mais investimento em infraestrutura, tal como aqui na necessidade do estado do Piauí, no caso das linhas de transmissão, entre outros aspectos. Chamaria atenção para esses dois pontos, Juliana. Tem uma pergunta para o Carlos, também pensando no futuro. No fim da linha, essa nossa conversa toda aqui é sobre pessoas. Essa que é a realidade. Pessoas, cidades, nosso desenvolvimento. E aí, pensando no futuro, como garantir que essa transição energética resulte em impactos positivos, impactos para as pessoas, com redução da conta de luz, mas também com desenvolvimento, com geração de empregos qualificados, com uma perspectiva de futuro. Obrigado, Juliana. Como mencionei anteriormente, queria tocar dois temas rapidamente para fechar. Transição energética justa. Como é que a gente põe isso na prática, né? Então, a gente fala muito sobre isso. Então, o PNUD, eu liderei a criação de um marco e um guia de investimento de impacto para a transição energética, que a gente trabalha 8 dimensões: desenvolvimento, mudança climática, adaptação, resiliência, mitigação, biodiversidade e meio ambiente, porque muitos investimentos, inclusive de minerais críticos para a transição energética, estão em áreas protegidas, tá? Então a gente tem que analisar os prós e os contras aqui. O impacto social, de gênero, qual a participação das mulheres nesse processo, o impacto econômico, geração de emprego, financeiro, como é que a gente está escalando esse investimento privado e a governança disso, né? A gente criou esse marco, nós estamos trabalhando com a equipe da Sudene para poder apoiá-los nesse processo. Num primeiro momento, criar a tese de investimento. Qual é a tese de investimento para o Nordeste, para a transição energética? Eu acho que o governador resumiu bem, né? É o power shoring, é a atração do investimento industrial verde com impacto social positivo. Ou seja, geração de emprego, impacto social com comunidades locais, capital humano. Ou seja, a gente tem que criar essa tese de investimento. E com base nessa tese de investimento, aí sim, nós priorizamos o investimento e priorizamos dimensões prioritárias alinhadas com essa tese de investimento, que para cada região, para cada país, vai ser muito diferente a tese de investimento de transição energética. A do Nordeste, eu acho que mais ou menos a gente tem bem clara. Logo de priorizado, a gente cria, e nesse marco, e nesse guia, a gente tem um passo a passo, para poder criar os KPIs, que são os indicadores de performance, para poder ajudar a priorizar e medir o impacto, se realmente está valendo a pena canalizar recursos do sistema de fomento nacional, recursos públicos, recursos, incentivos fiscais da Sudene, para poder investir, de alguma maneira, subsidiar essa nova industrialização com impacto social, né? Isso que a gente criou, uma ferramenta prática para poder ajudar, principalmente o setor público, a poder
priorizar os investimentos alinhado com a tese de investimento. E, finalmente, eu acho que é muito importante para o Nordeste do Brasil, 2 temas. Usar essa plataforma integrada, ou seja, para atacar essas barreiras financeiras e não financeiras e alcançar esse desenvolvimento, essa industrialização do Nordeste, né? Essa oportunidade única que a gente tem, inclusive geopolítica. A geopolítica mundial, nesse momento, inclusive, poderia estar, favorecendo o Nordeste do Brasil nesse processo. É um momento único, então a gente tem que ter uma plataforma integrada, usar o consórcio do Nordeste, como a Sudene entra nesse processo, os bancos públicos, como os estados, como coordenamos tudo isso. A estrutura do consórcio do Nordeste é uma estrutura inovadora a nível global, que é muito interessante para esse processo. E, finalmente, uma política industrial e de investimento verde para o Nordeste do Brasil, que pode ser verde e resiliente, porque o investimento industrial não vai chegar se não tivermos resiliência climática, resiliência social, resiliência ambiental, econômica, financeira, etc. É isso, muito obrigado. Bom, assim a gente caminha para a nossa conclusão, né, desse nosso debate, um debate que tratou de questões de estrutura, de inovação, de novas tecnologias, da necessidade de novas formas de financiamento, novas estruturas. Então, a minha percepção é que hoje, aqui na nossa conversa, nós tivemos um olhar sistêmico, dos vários ângulos que remetem e que têm relação com energia renovável. Foi muito interessante. Eu percebi aqui que na fala de todos há uma convicção de que o Piauí tem esse espaço aí para protagonismo e para ganhar vantagem competitiva em relação aos outros estados do país. Parabéns para todos, foi de muito aprendizado essa conversa. Obrigada. Muito bem, momento para a foto oficial agora, por gentileza, todos aqui no palco. E nós agradecemos a presença e a atenção das senhoras e dos senhores que participaram desse momento de abertura da Brasil Energy Conference, que prosseguirá até o próximo sábado com vasta programação de painéis, laboratórios, oficinas e exposições com foco em soluções concretas para os desafios da transição energética global. Tenham todos uma excelente noite e aproveitem bem a conferência.